Olá, tudo bem? Vamos começar agora mais uma aula. Nós vamos falar um pouquinho sobre a relação entre pais, irmãos, filhos, família, né? A gente sabe que a nossa história começa na nossa família. E tudo aquilo que a gente vivencia, experiencia na nossa família, ela de alguma forma, através de tudo que você já viu até agora, você vai perceber que isso pode nos gerar uma influência sistêmica ou não. Então, por quê? Muitas vezes essa influência, ela vem de algo biológico, né? De uma situação traumática, de uma situação experienciada de forma onde eu não consegui lutar nem fugir. Então, isso pode ficar registrado a nível do meu subconsciente e me gerar uma dificuldade, uma patologia, um comportamento. Mas existem também as situações que podem nos influenciar, né, mesmo sem eu viver esse choque biológico, e ser simplesmente um emaranhamento, uma situação que me conecta a algo da minha família. Então, olha só que interessante. Nós, dentro de uma família, vocês já viram também aqui, né? As pessoas que pertencem a uma família, pai, mãe, vô, avó, né? Os tios, né? Todos esses vínculos. O que vocês precisam entender é o seguinte, que existe uma dinâmica básica que gerencia, que movimenta essa relação, que nós vimos que é as 3 leis do amor. Então, o pertencimento, a ordem, né, o equilíbrio ali nas trocas, isso tudo faz com que essa relação funcione de forma mais equilibrada. Agora, o que acontece é o seguinte, existem situações que fazem com que os filhos exijam mais dos pais, os pais saiam fora do seu lugar, ou até mesmo os próprios pais são ausentes por qualquer motivo que seja trabalho, seja porque faleceu. Então existem situações que são traumáticas dentro de uma família, né, que ela pode modificar essa relação entre pai, mãe, irmãos, e essa dinâmica, quando oculta, ela pode influenciar por várias e várias gerações. O que a gente sabe, o que a gente estuda mais, é uma influência maior entre a segunda e a terceira geração, né? Não que não haja influência de outras gerações, tá? Mas aí já entra num trabalho de um campo bem mais espiritual, né? Com uma força muito grande. E não é o caso que nós vamos fazer aqui dentro dessa formação, tá? Nós vamos passar para você aqui o básico para que você possa entender e conseguir realmente aplicar no seu dia a dia, aplicar com os seus clientes a visão sistêmica e biológica, tá? Então a relação entre pais e irmãos, ela é muito importante dentro de uma família, porque é dentro dessa relação que começa a surgir as dificuldades sistêmicas. Então, por exemplo, né, nós sabemos que dentro de uma família, né, aquele que vem primeiro, né, é o pai e a mãe. Então, olha só que interessante. Dentro de uma sequência, dentro de uma ordem familiar, aquele que vem primeiro dentro de um sistema, né, é o pai e a mãe. E depois desse desenrolar, dessa união, desse casamento, né, ou dessa união apenas para conviver o resto da vida juntos entre um homem e uma mulher, surgem ali o primeiro filho, o segundo filho, o terceiro filho e assim sucessivamente. Só que olha só que interessante, existem muitas situações que são vínculos ocultos que acontecem nessa estrutura familiar que faz com que a gente saia fora do nosso lugar, que faz com que a gente repita alguns padrões emocionais. Então olha só que interessante, vamos supor que aqui, ó, essa mãe, ela tenha dentro dela uma raiva que ela não consegue resolver. Vamos supor que ela tem uma raiva, né, da mãe dela. Então, nós temos aqui a avó. Ela tem uma raiva da mãe dela. Quando isso é oculto, quando isso não é resolvido, muitas vezes um primeiro filho, e vamos supor que essa mãe, ela é uma segunda filha da família. Se essa mãe for uma segunda filha na família, pode ser que, o que eu observo, tá? Pode ser que
o segundo filho ele adote o mesmo comportamento de raiva de quem? Da mãe. Então, isso nós falamos que é um emaranhamento. A pessoa ela assume um mesmo padrão do que a mãe aqui no caso, um sentimento de raiva pela mãe, que independentemente se a pessoa viveu ali um choque biológico ou não, ela vai sentir essa raiva da mãe. Então, o que faz você refletir agora sobre essa estrutura aqui de raiva que eu falei para você, a respeito das suas dificuldades com os seus pais? Sabe, pensa bem será que aquilo que eu sinto de dificuldade com os meus pais, tanto porque eu tenho raiva, tenho mágoa, sinto abandonado, sinto que ele não fez o suficiente, ou até mesmo o sofrer por ele, vamos supor aqui, que nós temos um pai que sofre pela família dele, pela avó também, né? Então esse pai, ele sofre, ele carrega todo o peso da família, sabe? Ele carrega todo mundo nas costas. E esse pai, ele é um primeiro filho. Então o que pode acontecer? Não é uma regra, tá? Isso é uma observação minha, porque eu junto as leis sistêmicas e biológicas, né? Eu percebo que às vezes o primeiro filho, ele pode também sofrer pelos pais, né? Tanto pelo pai quanto pela mãe. Isso é muito comum. A ordem de chegada dos filhos e a ordem de chegada dos pais ocorrer uma relação de emaranhamento que muitas vezes vai levar a uma repetição de padrão. Então pode ser que aqui a pessoa tenha uma doença, né? Uma doença, né? Esse pai tem uma diabetes e às vezes o filho ele também vai assumir inconscientemente a doença de diabetes, porque ele caminha no mesmo olhar, na mesma direção que o pai, por exemplo. Então, isso é extremamente importante você ter essa noção que muitas vezes a relação entre os pais e os filhos, eles se repetem. E isso faz com que surja na família muitas doenças, muitas dificuldades, muitos problemas que na maioria das vezes não tem a capacidade, a gente não tem a capacidade de solução com terapias convencionais. Por quê? Porque precisa ser de alguma forma reconhecido e feito um trabalho para se olhar para essa dificuldade. Então, isso é importante que você tenha esse entendimento. Uma outra coisa que é interessante vocês entenderem nessa relação entre pais, mães, né? E essa relação familiar, né, entre os irmãos é uma coisa que é muito importante. O olhar. Vocês vão perceber que muitas vezes o nosso olhar não está para o nosso futuro, para a nossa vida. O que significa isso, Rodrigo? Vamos pegar aqui então já uma representação de um pai e de uma mãe, né? Um pai e uma mãe. Isso aqui seria teoricamente o olho deles. Aqui na frente seria o futuro deles e aqui atrás seria o passado. O que acontece na maioria das vezes? As pessoas, elas estão no lugar delas, elas estão assumindo o lugar delas, mas o olhar delas não está para o futuro. O olhar delas não está em direção àquilo que traz um benefício para a família. Pode ser que esse olhar esteja, vamos supor aqui, né, a profissão. Vamos supor que essa pessoa ela olhe mais fixa para a profissão dela. Pode ser que esse pai, né, ele teve um grande amor que não foi correspondido. Então o olhar dele está para esse grande amor que não foi correspondido. E isso faz com que ele não olhe para o futuro. Então, por exemplo, um casal que tem os olhares, cada um para um lugar, e esse olhar, o que significa isso? É como se fosse aonde eu dou mais atenção, é onde fosse a minha real prioridade, onde eu colocasse aquilo em primeiro lugar. Então, quando a gente faz isso
para algo que não foi resolvido. Então, por exemplo, às vezes essa mãe, ela tem um medo financeiro, né, de perder, e por isso ela olha profundamente para a profissão dela. Ela só olha para a profissão dela e não olha, por exemplo, junto com o marido, para uma direção a um futuro, sabe? Então isso vai gerando os conflitos que, de alguma forma, podem reverberar nos filhos, né? Então os filhos, eles podem começar, por exemplo, a se sentir inseguros, inquietos, agitados. Eles podem ter muitas vezes déficit de atenção. Por quê? Porque os pais, eles estão num conflito, né, onde eles não conseguem, por exemplo, olhar para o futuro. Então o filho, ele pode ficar desesperado de alguma forma, olhando para esse passado, olhando para trás, né, olhando para os pais em busca de algo. Quantas vezes você não reivindicou dentro de você algo dos seus pais? Ah, se meus pais tivessem feito isso, se eles tivessem dado alguma coisa para mim, sabe? Então tudo isso faz com que você olhe para o seu passado e você não olhe para o seu futuro. E vamos supor que aqui é uma criança e aqui esteja a escola. Nós vamos falar um pouquinho também sobre essa parte sistêmica a nível educacional, para que você possa entender a influência que isso tem na vida de uma criança. Então imagina só, você acha que essa criança vai conseguir, por exemplo, seguir ali na escola tranquilamente? Será que ela não vai chegar na escola, ou mesmo que faça uma aula online, na hora que ela sentar no computador, você acha que às vezes ela vai conseguir realmente se concentrar, sendo que o olhar dela está nos pais que têm dificuldades que não conseguem resolver? Então o que eu queria falar com vocês agora, nesta aula, e mostrar o quanto nós somos responsáveis sobre as nossas atitudes, sobre os nossos conflitos, e o quanto isso pode reverberar nos nossos filhos, né? Então você vê, às vezes um filho fica perdido, tendo que tomar um monte de remédio, tendo que fazer um monte de terapia, porque os pais estão perdidos, os pais estão em conflitos, os pais não conseguem direcionar o olhar para o futuro, para a família deles, né? Eles têm ligações que são ocultas, né? E que impedem, às vezes, eles, né, de entender o real sentido de uma relação familiar. E qual que é esse real sentido dessa relação familiar? É os pais doarem tudo para os filhos. Então, os pais, eles doam tudo o que eles têm para os filhos. Os filhos, eles recebem tudo o que vem dos pais. Porém, existem algumas coisas que não fazem parte, né, que não são dos filhos, então eles têm que devolver para os pais, para que eles possam seguir as suas vidas. Então isso tudo nos diz como deveria ser uma relação bem básica, bem superficial entre pais e filhos, né, e irmãos, né? Então assim, os pais, eles têm que se unir para olhar para uma direção. Olhando para essa direção, qual que é a direção que você está olhando com o seu marido, com a sua esposa? Sabe, vocês querem construir algo para a vida de vocês, vocês querem focar em tal coisa juntos, né? Mas paralelo, cada um tem o seu negócio, isso, né? As suas amizades, os seus estudos podem ser diferentes, não importa, né? Eu sou terapeuta, minha esposa é funcionária pública, mas nós hoje olhamos juntos para uma mesma direção. Sabe, nós sabemos o que nós queremos para daqui 10 anos. Nós sabemos o que nós queremos para os nossos filhos. Quais são as prioridades para os nossos filhos juntos? Não é a minha prioridade, não é a prioridade dela. São as nossas prioridades para os nossos filhos. Então, tudo isso faz total diferença para uma relação positiva entre os pais. E os filhos? Como que funcionam os filhos? Né? Os filhos, depois de receber tudo isso ali dos pais, né? Vamos colocar aqui um primeiro filho, um segundo filho e um terceiro filho. Vamos tirar aqui agora a escola, né? Então, assim, os irmãos,
eles precisam também, além de receber tudo dos pais e deixar aquilo que não é deles, eles precisam também respeitar a ordem entre os irmãos. Quem é o irmão mais velho? Ah, é esse? Então, será que o que fica mais leve para você? Faça um teste agora. Vamos fazer, antes de eu explicar para vocês, vamos fazer uma dinâmicazinha. Vamos imaginar, não importa se você tem muitos irmãos ou não, mas imagina que existe um irmão mais velho, você e um irmão mais novo. Vamos supor essa sequência, que você é um segundo filho, uma família de 3. Mesmo que você seja um primeiro, mesmo que você seja um terceiro, não importa. Vamos pensar que tem irmãos acima e irmãos abaixo de você, agora. Sabe, tente se conectar com isso. Como ficaria para você se o irmão mais novo quisesse de todas as maneiras interferir na sua vida? Vê como que você se sente agora. Qual a sensação que te traz um irmão mais novo querer resolver todos os seus problemas, falar o que você deve ou não fazer, palpitar na sua vida? Como você se sente? É leve ou é pesado? Reflita sobre isso agora. Imagina um irmão mais novo interferindo na sua vida. Agora vamos fazer o oposto. Vamos imaginar que você, como um irmão mais velho, uma pessoa, como um segundo filho, dê conselhos, oriente, diga o que pode ou não ser feito para o irmão mais novo. Como você se sente? Imagina você orientando o seu irmão mais novo, dizendo qual é o melhor caminho, o que se deve ou não ser feito. Eu tenho certeza que você se sentiu muito mais leve quando você, que está num nível anterior ao seu irmão mais novo, orientar. Então, qual que é a relação básica entre os irmãos que a gente deve respeitar? Os irmãos mais velhos, eles podem e devem orientar, conduzir, ajudar, gravem isso, mesmo sem pedir. Então, mesmo que os irmãos mais novos não peçam, o irmão mais velho, ele pode, né, ir lá e falar, olha, eu acho que o que está acontecendo na sua vida é por causa disso, 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 você poderia ajudar nisso, melhorar isso, fazer aquilo. Entende? Porque dessa forma você está seguindo a ordem entre os irmãos. Agora, se o irmão mais novo começa a se impor perante os mais velhos, perante aquelas pessoas que estão acima dele, você gera um desnivelamento. É como se esse irmão mais velho, mais novo, viesse, vamos apagar aqui um pouquinho. É como se esse irmão mais novo viesse parar aqui, ó. Entende? Então, assim, o irmão mais novo. Ah, Rodrigo, mas isso significa então que eu não posso. Eu sou um irmão mais novo. Eu sou o terceiro filho. Então, eu ajudo muito a minha irmã do meio. Eu também, às vezes, converso, né, menos, mas converso também com a minha irmã mais velha. Mas sempre quando elas me pedem. É sempre quando elas vêm até a mim. Por quê? Porque assim eu respeito a ordem. Mas muitas vezes eu também posso chegar e propor, sem impor. Olha, está acontecendo isso, isso e isso. Será que se você não fizer assim, assim, assado, não seria melhor para você? E me retiro. Por quê? Porque se ela não... Tá, mas me explique melhor sobre isso. Como seria? Então, se a pessoa não dá corda para você, significa que ela não quer te escutar. E isso serve para qualquer relação, mas para os irmãos é muito maior. Então, se você é um irmão mais velho e os seus irmãos mais novos não querem te escutar, você pode ficar falando até uma matraca. Isso não vai tirar você do seu lugar, isso não vai fazer com que você, de alguma forma, desequilibre a sua vida. A sua relação com os seus irmãos vai estar tudo bem. Então, dentro da relação dos irmãos, nós precisamos seguir a ordem, né? Então, o irmão, né, mais velho,
ele pode sim orientar os mais novos e assim subsequentemente. Porém, os mais novos, eles também podem, de alguma forma, orientar sem tentar o quê? Impor. Tá? Então não adianta você querer impor as suas opiniões para a sua família, para os teus pais. Aqui eu estou falando de irmão. Para os pais, pior ainda. Se você começa a querer impor para os teus pais, você está totalmente fora do seu lugar. Você desequilibra e desestrutura toda a sua família. Agora, vamos imaginar uma coisa? Nós não somos todos interligados a nível quântico, né? Como nós falamos, né? Nós não somos uma teia. Todo mundo tem uma ligação com todo mundo. Então imagina só você se deslocando para cá e assumindo um lugar que não é seu. Será que você não vai tensionar os fios de toda a sua família? Será que você não vai realmente influenciar toda a sua família através da sua ação? Então, se você é um segundo filho e de repente você acaba se tornando ali um pai para todo mundo, será que isso não pode influenciar toda a família? Com certeza, a nível de campo morfogenético, nós podemos sim influenciar toda a nossa família. Por isso que, repetindo, é de extrema importância que a gente assuma o nosso lugar, que a gente realmente consiga nos relacionar bem com os nossos pais. E o que significa os filhos se relacionarem bem com os pais? Eu aceito tudo o que vem dos meus pais, porém, a traição, o abandono, a agressividade, o problema dele com a mãe, o problema dele com a esposa, tudo isso é dele. Então aquilo que é do pai precisa ficar com o pai. Seria mais ou menos isso. Ó. Vamos apagar aqui de novo. Seria mais ou menos isso. Ó. Imagina que o pai querendo doar tudo, né, o pai e a mãe, querendo doar tudo para o filho. Né? Então, assim, vamos supor que aqui tem 10 itens e aqui tem 10 itens. Então, o filho, teoricamente, ele ficaria com 20 itens. Né? Porque os pais estão querendo doar tudo que eles têm para os filhos. Só que desses 10 itens, aqui tem um conflito de casal, aqui tem um sentimento de mágoa com o pai dele, aqui tem um sentimento de abandono, aqui tem um medo da morte, aqui tem uma briga com as irmãs. Então, teoricamente, o que o filho precisa fazer? Ele precisa devolver ou ele precisa deixar com os pais aquilo que são deles. Então, no caso, eu teria que subtrair 5 coisas e eu ficaria apenas com 15 dos meus pais. Por que eu ficaria com 15? Porque você precisa deixar com os pais aquilo que é dos pais. Então, olha só que interessante, você recebe 20 coisas. Então, você recebe muitos comportamentos, você recebe muitas coisas boas, mas também coisas ruins ou aquilo que não te serve dos teus pais, ou simplesmente aquilo que é deles. Então você precisa deixar, por exemplo, 5 coisas que são dos pais. Então quando você deixa aquilo que é dos pais com os pais, você não carrega para frente o peso que não é seu. Você não vai repetir um ciclo. Você não vai sofrer como o seu pai ou como a sua mãe. Você pode viver um relacionamento amoroso diferente. Então tudo isso por quê? Porque você conseguiu seguir a relação natural entre um pai e filho, que é receber tudo, porém deixar o que não é seu, deixar aquilo que não te pertence.
E muitas coisas que você recebe dos teus pais, que inclusive às vezes não te serve, mas aquela característica fica dentro de você. Então vamos pegar aqui o perfeccionismo. Vamos supor que seu pai ou sua mãe é muito perfeccionista e que você seja igualzinho a eles e que você não queira errar. Ok, perfeito. Porém, pessoas vão falhar com você, pessoas vão errar ao seu lado e para você vai ser inadmissível. Ninguém pode errar, porque eu sou o certo. Você é assim? Conhece pessoas assim? Eu já fui muito assim. Então olha só que interessante, quando você aprende que aquilo que você recebeu é positivo, é bom, porém vem com um jeito, uma carga muito pesada, você pode deixar isso com os seus pais e transformar para algo mais leve para você. Então, no caso, você transformaria algo para, por exemplo, 16 coisas. Por quê? Porque agora sim você recebeu o perfeccionismo. Ele faz parte de você. Você integrou o perfeccionismo. Porém, você transformou. Você conseguiu fazer essa mutação, essa transformação. E você consegue aceitar o erro, você consegue aceitar as pessoas, você continua conduzindo uma conduta que para você é o correto, mas você aceita o oposto. Então, quando você aceita o oposto, quando você permite que tudo faça parte, olha, presta atenção nisso, tudo faz parte, não adianta você querer correr, não adianta você querer fugir. Existe abuso, existe estupro, existe morte, existe assassinato, existe doença, existe alegria, existe raiva, existe tudo, tudo faz parte. E quando você inclui esse tudo e muitas vezes o transforma, você avança. Desse jeito, você pode se unir com uma outra pessoa que também vai ter as suas cargas, vai trazer as suas dificuldades, vai trazer suas facilidades, vai trazer problemas e alegrias, e você vai conseguir conduzir tudo isso para uma nova pessoa, que é o filho, tendo lá tudo que recebeu dos pais, mas também tem que aprender a subtrair, a deixar aquilo que não é dele. Assim nós seguimos o fluxo da vida, com uma boa relação com os nossos pais, pegando tudo o que é dos nossos pais, porém deixando com eles o que é deles, e eu transformando aquilo que pode ser melhor. Sabe, talvez teu pai não pôde te dar carinho, talvez a tua mãe cobrou você demais, e você pode fazer diferente. Você não precisa cobrar os teus filhos como sua mãe te cobrou. Você não precisa dar carinho excessivamente só porque o teu pai não te deu. Porque até mesmo esse tipo de situação, meu pai não me deu carinho, então eu vou dar carinho excessivo para meus filhos. O seu filho pode bloquear esse carinho. Porque você está fazendo aquilo que você não teve, porque você excluiu o que você não teve. E não porque você aceitou o que você não teve. Eu aceitei o que o meu pai pôde me dar. Eu não criei expectativas do que o meu pai deveria ser. Meu pai deveria ser o número 20, não o número 10. Eu não criei essa expectativa. Então, quando eu não crio essa expectativa, eu recebo aquilo que meu pai me deu, mas olha, eu acho que eu posso dar mais atenção para os meus filhos. É totalmente diferente. É dessa forma que você não se vincula a situações de família. Você não se emaranha, lembra? Emaranhamento, sabe? É aquele processo de transferência de informação que acontece entre as famílias que a gente não consegue explicar direito como funciona, mas que a gente sabe que influencia. E muitos desses vínculos estão ligados a situações que não são resolvidas, que não são vistas, que não são reconhecidas, e você continua ainda não reconhecendo. Você continua aí fazendo igual aos teus pais, repetindo os ciclos que são deles e não são seus. Porque você continua
agindo da mesma forma como eles te passaram. E isso se chama lealdade familiar. Você vai ser leal aos teus pais para que você o quê? Pertença. Você precisa pertencer. E é muito mais fácil você pertencer sendo como os teus pais. Mas o que nós podemos fazer para não ser uma roda gigante girando em torno do mesmo lugar? Nós precisamos reconhecer e transformar. Guarde essas duas palavras. Eu reconheço e transformo. Eu reconheço e transformo. É diferente de eu excluo e faço e tento fazer diferente. Eu excluo e tento fazer diferente. Ó, eu excluo. Tudo que você exclui, você se conecta. Então, ó, eu aceito, devolvo o que não é meu, transformo. Eu aceito, devolvo o que não é meu e transformo. É exatamente dessa forma que você consegue mudar aquilo que te incomoda em relação à sua família, sabe? Melhorando às vezes a relação entre os irmãos, melhorando a relação com os seus pais, sabe? Que você tem essa missão na sua vida, sabe? Pega isso como uma missão. Se você se equilibrar perante os seus irmãos e a sua família, acabou, sabe? Tem muita coisa que vai acontecer na sua vida, mas se você estiver bem nessas duas áreas, irmãos, família, acabou. Tudo cai em vão. Por quê? Nós viemos de um elo familiar. E se a gente tiver resolvido ali, o resto vira fichinha. Se você conseguiu reconhecer que você não foi, por exemplo, reconhecido pelo seu pai porque abandonou, se alguém começa a te excluir na sua vida, no seu trabalho, virar as costas para você, se você superou isso com seu pai, cara, um cara no trabalho vai ser fichinha. Agora, se você excluiu, nossa, meu pai foi terrível porque ele fez isso, que malvado. Na hora que acontecer isso com a pessoa no seu trabalho, com o seu marido, ah, que malvado também. Você entende isso? Então, por isso que é importante a gente conseguir transformar essas coisas. Ah, Rodrigo, mas como faz isso? Calma, nós vamos aos poucos minando vocês de conhecimento, né? Que eu tenho certeza que vocês, hoje, nesse modo, já são completamente diferentes de quando vocês entraram nesse processo e você já teve muitas transformações, mas vão existir exercícios, dinâmicas, para que a gente possa realmente dar um passo além, sabe? Rasgar o couro que nos separa entre aquilo que a gente deseja e aquilo que a gente realmente é. Tá? Então espero que tenha ficado claro para você qual é essa relação básica entre os pais, os filhos, ali os irmãos, né? E o que a gente tem que fazer para conduzir de forma muito mais leve a nossa vida com o olhar sistêmico.